Muito bem, episódio número 3 das vendas complexas para marketing B2B. Estou aqui com a minha co-host, Júlia Reina. Olá, olá. E a gente tem um tema aqui que é muito Recorrente no último ano e que a gente não para, pelo menos eu e você, a gente não para de fazer imersões e pesquisar e falar. E falar sobre o assunto. Eu não perco uma oportunidade de assistir um vídeo, de ver um conteúdo, de ir numa palestra sobre esse assunto. Então, você já chegou aqui, tá no descritivo desse episódio, Inteligência Artificial para Marketing. Porque a gente também gosta desse episódio porque a gente é entusiasta, é early adopter, que é a palavra chique de falar que a gente aderiu cedo, porém a gente também é pé no chão, né? Exatamente. A gente não é especialista nesse tema, a gente não é especialista em código, em tecnologia, mas a gente entende a oportunidade de aderir essas técnicas, essas ferramentas para agilizar e acelerar e escalar todos os processos de marketing, né? Então, eu acho que a gente é um público que começa cedo a aderir à tecnologia, ajuda todos os novos softwares e SaaS a testarem. Então, a gente também já aprendeu bastante nesse último ano aí que esse assunto começou a explodir. Sim, a primeira vez que a gente deu conta aqui que era um ChatGPT pela negociação da Microsoft, Exatamente. né? A pesquisa, ChatGPT e OpenAI já tem mais de um ano, né? Acho que foi no começo do ano, foi no final de 22 que eles fizeram a negociação e aqui no Brasil começou a pipocar no começo do ano passado. Exato. Eu confesso que eu preciso de um tempo, assim, para absorver do que a gente tava falando dessa modelagem, porque é o específico que tá mais viralizado, podemos dizer assim, é o de escrita, né? O textual, e agora tá caminhando para foto e vídeo, né? Com certeza. Eu arriscaria dizer que o dados também, né? Leitura de dados, Sim. Gestão de dados, e a grande polêmica que é atendimento ao cliente, né? Vamos ou não vamos usar AI para atendimento ao cliente. Que é esse generativo, né? Que ele aprende, mas é o generativo e é por linguagem, que se comunica por linguagem. Porque a IA tem até, vou deixar o link do descritivo do episódio, tem até uma live da Camila Maia, jornalista aqui na Megawatt, com o Mário Veiga, falando sobre o começo da IA de maneira geral, assim, porque ela é uma aplicação para tudo, né? Sim. Da forma de aprender ou pensar e até para desdobrar em energia, por exemplo, em projetos de energia. Perfeito. E acho que hoje a gente vai abordar tópicos importantes para qualquer gestor de marketing, né? Sejam coisas que todo mundo aqui já sabe, já ouviu falar, já discutiu, já debateu, coisas que a gente precisa refletir melhor sobre, né? Mas falando da primeira pessoa, né? Sim. De tudo que a gente vem passando e como que a gente vem experienciando essa nova fase do marketing, né? Porque eu fico imaginando que hoje já devem ensinar AI na faculdade, será? Acho que o dilema, eu tava também numa matéria no jornal, hoje especificamente, que os professores estão tendo que debater para usar a favor. Claro. Que eu acho que a máxima vale para tudo. Até aqui na Megawatt, que lida com notícias, pra gente poder criticar algo novo que tá vindo, nas suas limitações, nas preocupações, nos pontos de atenção, a gente tem que usar, né? Lógico, e o professor, saber do que a gente tá mais falando. do que o aluno, acho que também o professor tem que saber como trazer IA a favor por relação a cópia, né? Quando a gente fala que o trabalho... Copywriting. ou o trabalho não tá sendo... A pesquisa não tá correta ou não. Nossa, se com o advento da internet, lá nos altos dos anos 2000, as escolas e faculdades já sofriam com trabalhos né, de escola, trabalhos de faculdade copiados da internet, imagino que não será com AI. Vamos dar nome às ferramentas aqui, que é o seguinte, vamos lá. A gente tem o ChatGPT, que é da OpenAI, que inicialmente era uma empresa que era para ser ainda é sem lucros, non-profits, mas ela tá em transição aí, tá rumores que ela planeja um IPO em breve, então ela tá mudando essa constituição. Sim. Ela era para ser um laboratório, né, para uma IA para boas práticas. Na verdade, ela era para ser um laboratório onde a máquina já começasse a aprender com o uso dela, que acho que nem eles imaginavam que ia ser tão abrangente. E o mais louco é que eles criaram uma interface muito simples, sem graça nenhuma, na verdade. O front dela, que a gente chama, né, onde o display que a gente olha, preto, branco. Assim, literalmente um chat. É um chat e nem eles esperavam tamanho sucesso pela adesão como teve. E aí, esse sucesso, que era um trial, uma liberação... Ai, bom de palavra em inglês hoje, hein, gente? Foi meio que um sucesso que eles inesperado. A Microsoft fez um movimento importante de comprar, adquirir metade da OpenAI. E aí, isso mudou um pouco a velocidade com que a gente viu a implementação
por outras empresas. Com certeza. Né? A gente vê, aí a Microsoft, já que comprou, passou a fazer um uso mais agressivo do Copilot. Então, vamos dar nomes aqui, né? Então, tem o ChatGPT, que foi o primeiro mais conhecido. O Copilot aproveita, né? Usa a base do ChatGPT. Mas o nome de Copilot para o... Como chama, gente? O universo Microsoft? Quem tá... Switch. O imerso, Microsoft, né? E aí, o Google, que era uma das primeiras empresas que já tinham bastante trabalho em AI, teve que acelerar a divulgação. Do Google Bard, E disso saiu de... inicialmente, ele tinha um outro nome, antes do Bard ficar. É o Gemini. Boa. Que... E tem o IBM Watson também, né? Da IBM. Senão, pra mim, seria Bard. É Bard. IBM Watson é um dos mais antigos também, Sim. né? E o que acontece? Quando a gente começa a desdobrar isso, a gente tá falando que todo mundo pode ter uma IA, né? Várias empresas de tecnologia vão ter a sua, Com o seu nome pra chamar de seu. Não, eu acho que sim. Eu acho que muitas vão querer criar o seu feature. E eu acho que o ChatGPT não esperava também, quando ele criou a possibilidade das pessoas customizarem um GPT próprio, foi empresas usando a ferramenta deles para divulgar os seus próprios GPTs, né? Então, a gente vê hoje muitas empresas que têm ali um GPT customizado. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela já tem um prompt configurado. Então, você joga um prompt naquele GPT, naquele chat GPT, mas ele já tem um outro prompt por trás, né? Então, as pessoas estão usando... Eu parei. As pessoas estão usando o GPT como para presetar, né, as suas ferramentas de AI. Né? Então, tem muita gente usando o ChatGPT como, na língua tecnológica, a gente chama de back-end, né? Como a tecnologia da sua própria ferramenta de AI. Então, você vê um outro front, mas o que está rodando por motor, trás né? é o ChatGPT. Que o que me faz achar que... Não é uma grande achismo, é meio óbvio, que a gente vai ter a loja da Apple Store ou do Android, que tem essa lojinha de aplicativos. Isso aí vai ter a lojinha de aplicativos do ChatGPT. E variações, né? Ele já... Quando você entra nele, principalmente quem tem a versão paga, aliás, curioso quando a Lari falou que demorou um pouco, né, pra se entender com isso. Se alguém dissesse que eu, um ano depois, estaria com a versão paga e 8 GPTs configurados diferentes, eu ia dar risada. Porque no começo, eu tive uma curiosidade. Eu olhei e falei, legal, mas eu demorei, acho que uns 2, 3 meses para, de fato, utilizar aquilo como algo recorrente para mim, né? E quando a gente traz isso para aplicação... E eu confesso que eu comecei usando pessoalmente. Curioso, né? Eu comecei usando mais para mim, pessoa física, do que para mim, gestora de marketing. Eu confesso que minha primeira pesquisa foi quem é o ministro de Minas e Energia? E aí foi a primeira resposta. Ele estava com base no passado, que o não pago, ele é com base no passado, e a resposta foi errada. Olha o perigo, olha o perigo. Porque aí a gente tá falando também de que eu não tava entendendo direito. Eu queria entender qual era a base que ele tava se informando, né? E hoje no pago você já tem acesso a conteúdo atual. E então, aí a gente volta pra definição de prompt, né? Sim. Que o prompt é famoso no desenvolvimento de tecnologia. Sim. Né? Porque eles são comandos, nada mais é que comandos que você vai fazer a programação de algo. Perfeito. A gente se acostumou muito a fazer prompt sem saber na barra de ferramenta que você mais usa. Né? Eu acabei ficando refém do Google, então uso bastante o Google, mas também o Bing da Microsoft está bem cotado agora que ele integrou rápido também com a ferramenta com AI. Exato. E então, quando você fala lá quem é ou como eu faço uma comida, é um prompt. Não. Perfeito. Como eu faço uma comida é um prompt, né? Me dá um... que você tá dizendo pro buscador o que ele tem que te devolver, né? Ele vai te devolver resultados de receitas, né? Te dando opções ali de como atender a sua demanda. Falando disso até, né? A gente tá aqui falando sobre o ChatGPT especificamente, mas eu acho que ele trouxe esse primeiro cheiro do que ia ser o uso do AI, né? Mas a gente não imaginava que ele ia ser só um primeiro passo para muitas outras coisas, né? Eu não sei como é aqui, mas eu sou abordada toda semana por alguém vendendo uma ferramenta de AI para marketing. Já passou por isso? No LinkedIn? Não, eu não estou atenta.
todo. Não É que, reparei. assim, eu particularmente, Não, é que você inclusive, tá se alguém me mandar mensagem no LinkedIn, no inbox, eu respondo todas. Às vezes eu recebo 10, 15 por dia, mas eu respondo Mas é todas. que eu já estive na cadeira de marketing Sim, e hoje eu não tô. Sou só uma sim. entusiasta do marketing. Mas você faz Eu tô marketing aqui na Megawatt ou empreendedora. não faz? Faz. Não, Empreendedor faz marketing e tudo faço o tempo mais. inteiro. Exato. Mas eu não tô no título, né? Então isso deve ser a Sim, diferença deve pra ser te mandar. diferente. Mas o que eu comecei a perceber, quando começaram a me oferecer muitas ferramentas, é que eu falei, opa, peraí, se estão me oferecendo tanta coisa, se tem tanta coisa assim, é porque eu já deveria estar adotando algumas coisas aqui dentro, né? Então, acho que além do ChatGPT, eu senti também lá pro ano passado que estava na hora, como gestora de marketing, de começar a introduzir a inteligência artificial de forma, digamos, natural e cotidiana na minha rotina de marketing. O ChatGPT é sempre a primeira coisa, é a coisa que eu mais uso no meu dia a dia, no meu cotidiano. Ele me ajuda muito. Às vezes, quando você tem que fazer resumos, ou quando a gente tem que criar um roteiro de vídeo, ou criar um conteúdo, e você tem as informações ali, mas tá com bloqueio criativo, ele me ajuda muito nisso. Mas as outras ferramentas também foram chegando, e aí eu fui pensando, putz, o ChatGPT é o primeiro degrau da escada, agora eu preciso subir. E como que foi essa jornada? Porque você você participa de um conselho de uma empresa Na verdade, eu ajudei alguns amigos, né, que são amigos de infância e amigos também que eu fiz mais tarde na vida, a criar uma ferramenta de chat, né, que ela roda em ChatGPT, como eu falei mais cedo. Porque vamos só, eu quero explorar mais esse assunto, Uhum, mas só pra contextualizar também, que me veio na uhum. memória. É muito caro você montar um modelo. E Sim, rodar o modelo. A gente tá falando, eu tava vendo uma pesquisa pra energia, só de consumo de energia também, um outro assunto que a gente vai sim, entrar. E o tempo de nuvem, né, sei lá, $2 milhões por um período, assim, algumas coisas são números grandes. sim, Então você pega um modelo que já existe, sim. e aí você coloca seu prompt, suas informações, dados de entrada, e aí ele vai rodar em cima disso. Exato. Inclusive os seus features visuais. Eu acho que a gente. Vou explicar um pouco melhor. Isso, a gente volta pro seu. Justamente por ser uma gestora de marketing, numa conversa com os amigos, um deles que é um super, super roteirista, Guilherme Quintela, ele é responsável por uma das séries de maior sucesso na Netflix aqui no Brasil, que é a Sintonia. E na Netflix eles são muito já avançados, eu diria, inteligentes, em produzir conteúdo que tem aderência com a audiência. Né, conteúdo que engaja, conteúdo que faz querer mais. E pensando nisso, ele falou: Meu, acho que isso tem um viés muito bom para publicidade, para marketing, para conteúdo de marca, empresa. Como que a gente pode escalar isso, né? Porque ele é um roteirista, né? Ele tá ali criando sintonia numa equipe de, sei lá, 10, 15 roteiristas. Mas como é que você escala isso sem a pessoa física ser o elemento principal dessa escala? E daí, junto com alguns outros amigos, ele, o Rafael Moraes também, que também é do setor de cinema, audiovisual, se juntaram e resolveram estruturar uma ferramenta que chama Hall AI. Hall porque a gente pensa que é o hall de entrada, né, para AI, pensando em como ajudar gestores de marketing, inclusive gestores de agências, né, pessoas que têm equipes de conteúdo em agências também, a construírem e escalarem conteúdos de forma inteligente. O que isso quer dizer? A gente junta a AI generativa com análise de dados. Então, isso que eu acho que é o mais inteligente da inteligência artificial, né? Ela otimiza processos, ela diminui o nosso tempo de trabalho operacional e otimiza. Mas, o que eu acho muito legal é que o humano continua sendo necessário. Então, você tem sempre que revisar um conteúdo que é gerado por ali. Então, no caso da Hall especificamente, como ela funciona? O motor que está gerando ela ali é o ChatGPT. Mas ela tem uma interface visual, né? A gente comentou aqui que o ChatGPT é muito simples, muito diferente do ChatGPT, né? Ela é uma plataforma que é visualmente super agradável, bonita, divertida, intuitiva. Ela vai te dando passo a passo. Agora coloca isso, agora coloca aquilo, me diz o que você precisa, tal. E você já conecta os canais nela. Você conecta ali o seu Instagram, nananã, e aí ela já entende o que a sua audiência já engajou no passado. Quem é a sua audiência, porque ela faz uma análise dos seus seguidores e ela te oferece, né, te propõe conteúdos
de acordo com as análises que ela fez do seu perfil de empresa, dos seus seguidores, ou do seu nicho de mercado, dos seus concorrentes. Ela junta tudo isso, faz uma grande análise do que faria sentido para eles, e ela coloca isso dentro de estilos narrativos, que aí eu acho que é o que traz muito o pessoal do audiovisual vir para essa produção de conteúdo com inteligência artificial voltada para marketing. Então, eles desenharam, né, os prompts da plataforma em cima de estilos narrativos que são tipicamente de cinema. E aí, com isso, a ferramenta te entrega sugestões de posts ou de roteiros para vídeos. Como a gente falou mais cedo, né? Ela não entrega o vídeo pronto. Ela te entrega um roteiro para você fazer o seu vídeo. Mas já baseado em tudo isso. Então, pensa uma pessoa, um humano, juntando tudo isso. Deixa eu fazer uma análise de mercado, um benchmark, ver o que os meus concorrentes estão postando. Deixa eu ver quem é o meu ICP, né? Que é o Ideal Client Profile, lá, o perfil do cliente ideal, entender quem ele é e que tipo de conteúdo ele vai gostar de ver. Agora, deixa eu pensar num estilo narrativo que seja bem engajador, para ele engajar no meu conteúdo, compartilhar, curtir, querer voltar para ver mais. Aí agora eu vou pensar no conteúdo. Se a gente tivesse que passar por todas essas etapas sozinhos, a gente demoraria uma semana. São projetos, e é interessante. Você me dando esse exemplo, a gente aterrissando para energia, que é a nossa também a especialidade das duas, fica claro como quando a gente só vai no ChatGPT puro e pede um copyright para algum e-mail marketing ou para algum post de Instagram, o retorno é uma coisa meio, para mim, bem muito excesso de adjetivos. Sim. Quando o ChatGPT não tá sabendo bem o que ele quer, ele vomita adjetivo ali. Com certeza. E então é uma maneira de você ter um texto elegante também, mais apurado. Sem dúvida. E essa acho que é a diferença de usar uma ferramenta como essa, e que existem outras, tá? Tô citando essa porque é que eu acompanhei mais de perto. E uma ferramenta que a gente o ChatGPT direto e uma ferramenta como essa. Por quê? Qual é a grande diferença? É como se a gente já estivesse te dando o prompt pronto. Sim. Então, para quem tem dificuldade, no fim, fiquem até o fim dessa conversa aqui, que a gente vai dar dicas de como fazer bons prompts. Já tá configurado ali o básico. E o básico é muita coisa, tá? Porque eu lembro quando eu vi o código, eu não acreditava. Eu falava, gente, é tudo isso? O prompt base, que gera todo o conteúdo da Hall, ele é gigante, ele é enorme, ele é super rebuscado, ele é super complexo. Mas ninguém tá vendo isso, né? Você tá vendo só a entrega. Mas no fim da jornada, que é a parte que eu acho mais legal, ele necessita de uma aprovação humana. Então, facilita muito a nossa vida, acelera muito o processo, mas no fim ele tá dizendo, humano, você tem que me dizer se eu fiz um bom trabalho. E você só pode usar esse conteúdo, ou só deve usar esse conteúdo, se ele realmente estiver alinhado com o que você me pediu. Então, isso é muito legal, né? Porque no fim do dia, a gente ainda é importante. E é interessante porque um dos sócios dessa empresa, da Hall, né? É redator. Sim, é roteirista. Que é um roteirista, que é um dos mercados que também vão ser impactados, assim como a Megawatt com as notícias também se questiona sobre... Que é o grande... Já tem até processos nos Estados Unidos, né? New York Times e alguns outros veículos já processaram a OpenAI e até fazer acordo sobre o... Porque se você usou os meus dados para treino, como que a gente vai precificar isso? Como a gente vai valorar? Valorar, claro. Então, e assim, agora falando sobre como que a gente vai usar e como que essas coisas vão vir, né? Eu acho que é muito inteligente a gente dar o primeiro passo e falar, ok, isso é uma realidade, todo mundo vai usar, então vamos usar. E vamos entender como fazer um bom uso e surfar nessa onda, ao invés de ficar falando, em algum momento isso vai vir como uma grande ameaça e eu não quero usar, né? Então, puxando de volta aqui para o marketing, você pode falar assim, então eu tenho uma ferramenta como essa, ou eu tenho um AI ali no meu sistema de atendimento ao cliente, ou eu tenho AI para fazer meus e-mails de marketing, né, e-mail marketing. O HubSpot tem o AI já que tá mais difundido. O RD Station também. Eu não preciso mais ter uma equipe, eu não preciso mais contratar uma agência, eu não preciso mais fazer reunião de brainstorming. Claro que precisa. Né? Ainda não chegamos aí. Como eu falei, acho que o humano ainda é importante, mas quando a gente fala em adoção, pensando nas áreas, a gente começou com conteúdo. Né? A primeira área que foi impactada pela AI foi a produção de conteúdo. E eu acho que um ano depois, a gente consegue perceber já que nem todo o conteúdo vai poder ser produzido por AI. Isso já, para mim, pelo menos, isso já está muito claro. E acho que a gente conversei com a Camila aqui da Megawatt outro dia também falando isso, né? A gente percebe o valor e a diferença hoje
de um conteúdo bem apurado, com fontes, com diversas fontes de informação e diversas entrevistas, etc., versus um conteúdo que puxou um monte de coisa ali de um chat GPT e te entregou algo muito básico, muito simples. Que a gente até brincou, né, pessoal? Não adianta fazer textos para LinkedIn, né? Não. Aliás, é só. A gente teve essa conversa. E você falou isso. Como você falou mesmo pra mim, não é. A gente tava conversando antes aqui, você falou assim: LinkedIn não é o lugar pra fazer uso de chat. E eu acho que estruturar ideias, até ajuda. Eu acho que assim, se a gente pudesse, né, definir essa primeira parte da conversa, como usar inteligência artificial no marketing. Eu acho que a gente começou pelo chat GPT e falou de produção de conteúdo, e eu acho que todo mundo começou por aí. Né, a própria tecnologia começou por aí, os leigos, né, quem não é de tecnologia começou a usar a inteligência artificial para produzir conteúdo. E eu acho que de um tempo para cá, que a gente já teve tempo o suficiente para digerir essa nova tecnologia, a gente entendeu que tem diversos usos. Eu tenho usado para produção de conteúdo? Sim, tenho usado para produção de conteúdo. De forma inteligente, né, e de forma cuidadosa. Quando eu digo cuidadosa, eu quero dizer sempre verificando o que ele entregou e entendendo se faz sentido usar aquilo que ele entregou. Muitas vezes, você só manda um conteúdo que é muito extenso e fala, resume isso para mim. Isso para mim, hoje é uma das melhores formas de usar. Né? Eu tenho um vídeo de 30 minutos, eu quero resumir aquilo num e-book. Eu quero, né, compactar um e-book para passar para os meus parceiros o que a gente falou numa reunião de 1 hora. Tá aqui esse vídeo de 1 hora. Você pode resumir tudo que eu falei aqui num texto para eu compactar isso num material escrito? Quando você tem essa experiência, eu já fiz algumas vezes subir arquivo, minha experiência não é muito boa, que ele dá umas travadas. Ele dá travadas. Inclusive, né? eu achei que ele ia poder assimilar vídeos do YouTube, mas ainda não rolou. Não rolou. Então... Que é um grande ponto de atenção, assim, cada profissão tá com o seu medinho. Exato. E os youtubers estão com medo, ou mesmo os donos de videocast, sim, até esse nosso trabalho, de serem facilmente resumidos, por exemplo, ou transformar ou copiados, em texto, né? Copiados. Com certeza, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que cuidar, não só pela questão do copywriting, mas pela questão do o quão você está disposto a arriscar ter um conteúdo igual ao da concorrência. Porque se todo mundo está usando o chat GPT, né, não vai vir tão diferente assim. Então, eu acho que a produção de conteúdo, ela é interessante você usar ele como um acessório, como um atalho para algumas pesquisas, para, né, fazer resumos, mas assim, eu acho que o discernimento e o senso crítico humano, pelo menos por enquanto, ele continua sendo essencial, ao passo que o machine learning ainda não chega aos pés do que o que a gente tem de referência, né? Curioso a gente gravar hoje. Até fechei o bracinho aqui, fiquei reflexiva. Porque eu vi uma matéria justamente com o Kotler. Hoje tá com 96 anos. E continua dando palestra, e continua se atualizando. Ele tá lançando mais um livro, e o front dele agora, eu acho o máximo, porque pra mim ele é o maior... Ele é de tendências, né? Sim. Ele marca bem as eras, assim. Até achei bonitinho. 96 anos, a gente pode discutir até quando a gente pode estar trabalhando, né? Nossa, eu tive essa discussão quinta-feira com uma amiga, assim. Até que idade a gente pretende estar no mercado de trabalho? Porque até se agora a perspectiva é viver até 100, né? O tema tá quente, né? E até nos Estados Unidos tá quente esse tema, né? A gente decidem pela gente até quando a gente vai trabalhar. Exato. Mas ele tava falando sobre a humanização do marketing. Talvez isso vai muito em... Eu não li o livro, tá pra lançar aí, eu só fiquei... Foi uma notinha que me chamou a atenção. E uma foto dele, assim, bem velhinho, dando entrevista, assim, que é maravilhoso. Que a gente tá falando, independente da eficiência, dos processos mais eficientes com o GPT, ou com inteligência artificial para texto, a gente tá falando de humanos entendendo o que é criatividade, construção de criatividade. Com certeza. E autenticidade de marca. Sem dúvida. Porque acho que o maior dilema vai ser a autenticidade de marca. E para mim, a melhor foto que ilustra isso, deixo também no descritivo do episódio, é uma propaganda que rolou, acho que nos Estados Unidos, com um local era um grande outdoor na frente de um prédio, falava assim, acho que você deve ter visto esse, viralizou, o ChatGPT pode te apresentar uma planta, mas ele não vai construir esse prédio. Com certeza. Acho que é uma boa metáfora para falar, nem tudo a gente resolve com o GPT. Embora
eu tenho que confessar que eu vi um vídeo na semana passada de uma casa sendo construída como impressora 3D. 3D eu vi também. Chocante, mas enfim. Por que eu vi esse vídeo? Me entregaram ou eu fui atrás? Eu fui, pra mim, entregaram como sugestões então acho no que me Instagram, entregaram mas também. foi curioso. E eu acho que essa questão do conteúdo, ela é a porta de entrada, né? Até por isso que, de novo, voltando, a ferramenta chama Roll, porque a gente entende que é a porta de entrada, mas eu acho que tem outras aplicações de AI que são menos polêmicas, até. E que são mais auxiliares no processo. Eu gosto também dessa dos professores de universidades, falando como usam, como incorporar o AI, né, até pra… Sim. Que é estrutura, eu gosto de estrutura. Sim. Então, ou você for resumo, né, ou eu tenho uma argumentação, um projeto inicial, Sim. eu dou os inputs iniciais, me traz aqui uma estrutura. Sim. E aí, eu sempre uso… isso pra mim é só ponto de partida, porque aí eu trabalho, eu faço… Dou uma lapidada, né, em cima disso. E é como se fosse uma segunda cabeça pensante, mas ela não elimina a primeira, né? Isso, e te dá mais concentração, né? Com certeza. Pra aquele… Toma cuidado aqui, porque a gente tá fazendo muitas coisas muito rápidas ao mesmo tempo. Então, pode ser que seja mais um ponto de… Atenção. Atenção, ansiedade. Eu acho que se a gente for resumir, né, a conversa de usar inteligência artificial para produção de conteúdo de marca, de empresas, e principalmente falando de B2B, que a gente tá falando de grandes empresas, né? Não só grandes, mas de empresas onde a tomada de decisão ela é sensível, ela não é impulsiva como um B2C, né? Que muitas compras do B2C são impulsivas, no B2B não. A gente está gerando tem que ser um conteúdo consistente, tem que ser um conteúdo bom, tem que ser um conteúdo que informe, a informação tem que ser correta, né? Então, eu acho que para o marketing B2B, o ChatGPT ou a inteligência artificial que for para te ajudar a produzir conteúdo, ela tem que ter um ótimo piloto para a máquina, né? Ela nunca vai ser autônoma, ela não vai voar sozinha. Então, eu acho que, se tivesse que resumir, assim, a minha sugestão é essa. Usufrua do que ela pode te oferecer de economizar o seu tempo operacional e otimizar o seu tempo estratégico, mas use com cuidado, principalmente quando a gente está falando de B2B. E nessa lógica, ela quando a gente pensa em comandos no prompt, ela é muito mais sobre estruturas e resumos e pesquisa até. Pesquisa, mas ela é menos sobre… Isso quem é menos respostas assertivas? Sim. Porque sobre respostas assertivas, a chance de errar é alta, assim. Não, então, você tem que dar um acho double que check. não é sobre isso. Acho que não é sobre respostas assertivas, não é sobre certezas. Isso, né? Não é sobre certezas. Que aí dá pra eu acho que é muito mais sobre sugestões. E foi isso que eu comentei em relação à estrutura da Roll, assim. A Roll entrega um feature muito mais amigável e legal e divertido de trabalhar do que um ChatGPT puro e simples. Mas no fim ela fala, um humano precisa provar isso aqui. Né? Então, acho que isso é muito legal. Essa é uma frase importante, assim, né? É voltar a bola pro humano. Exatamente. Eu queria que você falasse, que você tinha listado aí. Qual que é a importância… Como você está com a sua equipe construindo isso? Assim, perfeito. Como que você… Vou te fazer a pergunta mais organizada. Qual o problema de quando a gente não coloca práticas de inteligência artificial no dia a dia do marketing? Olha, assim como a gente conversou aqui mais cedo sobre escolas e faculdades, eu acho que o problema de não aderir é maior do que o problema de aderir, né? Porque é muito difícil você ignorar uma tendência como essa. E eu acho que quando a gente percebe que o uso dela pode ser positivo e a gente direciona para um lugar onde a gente quer ou que faz sentido para a gente, é muito mais seguro do que a gente deixar a equipe adotar do jeito que eles quiserem e correr um risco, né? Deles, por exemplo, pegarem um conteúdo do ChatGPT, copiar, colar e não aprovar. Então, o que eu considero que é o ideal, né? A gente está adotando a inteligência artificial, né, em diferentes frentes. Uma delas é, sim, não é a produção de conteúdo em si, mas é uma fase da produção de conteúdo que é e-mail. Então, a gente pede, sim, para a inteligência artificial, falando de HubSpot especificamente, nos ajudar a definir os melhores títulos para um e-mail marketing. E isso já trouxe uma melhora de abertura em, se eu não me engano, mais de 20%. Né? E todo mundo que trabalha com e-mail marketing sabe que 20% dentro de uma taxa de abertura de e-mail faz uma diferença, mexe o ponteiro. A gente fala também
da revisão de um conteúdo que a gente já escreveu, ou seja, ele já está inteiro tecnicamente correto. Mas daí a gente pede para o ChatGPT nos dizer, essa é a melhor forma de estruturar esse conteúdo para um público X, Y e Z? E daí a gente gera, né, explica para ele quem é o público, o que a gente quer desse público. Tipo, eu quero que essa pessoa compre. Ah, então pega esse parágrafo aqui que tá lá embaixo e joga ele primeiro, porque esse vai ser o gatilho. Né? Então, ou a gente pede para eles nos oferecer uma estrutura, como você mesma falou. Ah, me passa uma estrutura de e-mail marketing que eu tenho que criar como um gatilho de venda. Ah, primeiro você fala da promessa, segundo você... Então, esse tipo de coisa a gente já usa. Então, esse é o conteúdo que a gente está trabalhando. E aí, como que eu trabalho com o meu time? Time, vamos otimizar nosso tempo? Pede ajuda pro ChatGPT nisso, nisso e nisso. Mas, quando tiver tudo pronto, releiam e revisem como se vocês fossem nosso cliente. E vejam se faz sentido. Isso. Então, assim, eu acho que quando você dá esse direcionamento, você está dizendo para eles, essa é a forma que eu espero que vocês adotem a inteligência artificial. E eu mesma criei um chat GPT configurado com todas as premissas da Econ. Quem a Econ é como marca, qual é o nosso tom de voz, quem é nosso público, quem a Econ é como empresa, né, não só como marca. E a gente cria tudo dentro dessa configuração, desse prompt que já está pré-formatado. Para quem não sabe, até pouco tempo atrás, eu não sabia. Nossa, hoje eu tô comendo as palavras, tá uma beleza. Mas vamos lá. Pra quem não sabe, até pouco tempo atrás, eu também não sabia. O GPT, o ChatGPT, ele tem uma configuração de você comprar para sua empresa. Uhum. Então, você pode usar gratuito, né, aberto a todo mundo, que é individual. Uhum. Você tem a forma também de comprar para sua empresa e criar usuários para sua equipe. Uhum. Qual a diferença aqui? A gente tá falando de uma sensibilidade maior, ter gestão, né? questão também confidenciais, ter um termo com a empresa, porque entra em outra lógica. Se você começar a submeter tudo sobre o GPT, ou variações deles, qual o grau de confiança sobre temas mais sensíveis que estão sendo expostos da sua empresa? A gente está falando aqui, pode ser contratos de clientes, LGPD, então tem um monte de coisas que estão sendo formatadas aí. E eu queria resgatar para essa questão também que eu estava desde o começo aqui do episódio tentando organizar, né, que a gente está na fase da inteligência artificial generativa, que é essa que a gente tem um motor de entrada, né, que aí os principais, os mais famosos, que custa muito dinheiro para você implementar, e depois vai tendo as variações e para texto, imagens, simulações. E onde se fala muito da inteligência no futuro, que aí agora os grandes futuristas, pensadores, querem estimar uma época que a gente vai estar pronto para isso, que é a sigla AGI, né? Que é a inteligência artificial geral. É simples assim, geral. E que ela é rival de um ser humano. Sim, ela sim tem potencial de ameaçar isso. A gente como ser... Acho que como ser humano, mas como profissional, talvez. Porque eu acho que o importante é colocar isso em perspectiva, ou trazer os dois termos. Porque o tempo inteiro aqui a gente tá falando sobre generativo. O generativo, ele tem o toque, essa revisão humana, e o quão a gente tem que discutir, ou se informar, ou fazer uso, para poder ser crítico, de entender em que termos que a AGI, né, vai acontecer, e como ela pode pôr em risco configurações, empregos, e a questão também de direitos autorais. Perfeito. Então, você trouxe bem para uso em equipe. Sim. Né? E assim, esse é um dos usos, né? Quando a gente tá falando de conteúdo. Voltando para marketing, que é o nosso a gente também recorte. tá implementando inteligência artificial em outras frentes. Por exemplo, eu uso uma ferramenta de gestão de tarefas com a minha equipe, chama Monday. Achei que você ia falar o quê? Tinha que ser um episódio de inteligência artificial e perda de memória hoje, porque o Norus, não é? Não sei, não conheço. Tive uma cola aqui, Notion. Notion, não, a gente... Notion, porque o Notion também tá com uma solução de IA. Boa. Não, a gente usa... Eu, Júlia, uso o Notion pessoalmente, a minha equipe não. Eu acho que é importante também, principalmente quando a equipe não é tão... tem uma palavra em inglês que é muito boa, que é savvy. Mas talvez se traduza para sedenta em português. Tipo, quando a equipe não tá tão ansiosa para usar tanta coisa, é bom ir começando aos poucos. Porque senão também acaba gerando uma confusão maior. Você tem 1 milhão de frentes, né? Então você usa o Monday. Eu uso o Notion pessoalmente para organizar algumas demandas, assim. Mas é uma coisa muito particular minha. O Monday é mais legal porque o feature dele, ele é um formato meio Excel. E você consegue configurar prazos, o responsável, muitas coisas, assim, de uma forma visual muito clara. Ele tá muito baseado nas ferramentas de Kanban, né?
Então, ele tem essa questão muito do visual, o que está sendo feito, o que está em andamento, o que está concluído, o que está para aprovação, está na mão de quem, a gente consegue compartilhar o Monday com fornecedores externos, enfim. E dentro do Monday, ele também já aderiu à inteligência artificial. Então, ele consegue dizer para mim, enquanto gestora, se uma tarefa está parada. Ele consegue me dizer, eu consigo configurar uma coisa assim, então eu quero que quando essa tarefa seja concluída, você me avise. Ou eu quero que quando eu suba uma tarefa dentro desse tema, você comunique a Ana. Né? Então, você consegue, criar vários gatilhos. Um exemplo simples, até esse episódio que vocês estão assistindo, vão ter cortes. E os cortes dele passaram por um ano pra ver o que... Mesmo com uma ajuda de IA, não resolve sozinho. Você vai criticar, falar, nossa, isso aqui faz sentido, não faz. Com certeza. E aí pode ser uma atividade, né? Terminei essa atividade, subi os cortes, passa pra outra pessoa, exatamente. Né? Então, ele oferece várias automações, né? Então, automações já existiam, né? Vamos lembrar que a automação não é uma coisa que vem de IA, elas já existiam. Mas o que as IAs fizeram? Elas tornaram as automações mais inteligentes. Por isso que chama inteligência artificial, porque de fato elas estão melhores, mais refinadas. Assim como o HubSpot, a gente adotou o HubSpot esse ano, fez todo o processo de adoção em fevereiro. Se não assistiu o episódio 1, assista. Volte lá que vale muito a pena. E agora... 3, 4, 5 meses depois que a gente deixou o HubSpot redondo, tá tudo perfeito, eu tô olhando todas as possibilidades que ele me oferece de aplicar AI em etapas diferentes do processo de vendas, né? Porque eu cuido desde do marketing, da comunicação, até o pré-vendas. Tudo que a AI me oferece nesses processos todos para otimizar e acho melhorar. Que eu quero tirar férias só pra estudar, então, a IA do HubSpot. Mas é isso, porque o HubSpot também, ele, o tempo inteiro ele oferece. Olha, você fez uma tarefa aqui que poderia facilmente ter sido otimizada com AI, você não quer tentar? Então é muito bom, porque é uma ferramenta que já tá te falando, cara, eu já tô melhor, já tô mais madura, você aproveite o que eu tenho de melhor. E acho que, por fim, a gente ainda não adotou, mas creio que tá num futuro muito próximo, que é a adoção de AI dentro do fluxo de atendimento, né? Os ManyChats e as integrações. Eu tenho uma questão, né? E tem como premissa ter uma comunicação simples e humana. Então, a gente só vai chegar lá no momento que a gente tiver seguro que a gente está sendo humano o suficiente dentro do fluxo como um todo. Tudo bem a gente usar o AI para qualificar um lead, desde que em algum momento ele chegue num atendimento humano. Então, eu vou fazer uma deixa aqui também. Você tem uma conversa que a gente tem aqui na Megawatt com o Márcio Santana, fundador também mais um vídeo muito bom para assistir. Cofundador da Econ Energia. E essa dinâmica de vocês é muito boa, porque eu acho que é a sua visão de marketing prática, com também a veia do Márcio, que é comercial. Muito. Né? Na veia, ele é comercial na veia. Exato. Então, e aí vocês falam bastante isso nesse episódio também sobre o atendimento humano. Sim, e eu acho que principalmente quando a gente tá falando de vendas complexas no mercado B2B, a gente nunca vai poder automatizar tudo. Foi como eu falei, o B2C, muitas vezes, quando a gente tá falando de um produto de baixa complexidade, tipo, você quer comprar um batom. Tudo bem você fazer o processo começo, meio e fim. Tá aqui, é uma xícara, você enxerga, você entregou. E é uma coisa que é uma decisão que não tem um impacto tão grande. O B2B, por mais que a gente esteja falando, né, no meu caso, de um mercado que já é mais abrangente, a gente está falando de pequenas e médias empresas, hoje em dia, não só de grandes indústrias, a gente precisa considerar que uma tomada de decisão empresarial, ela gera um impacto maior do que comprar um batom. Ou comprar qualquer produto de consumo que uma pessoa física vai usar. Especificamente para energia, eu fiquei sabendo recentemente que a gente já conversou, a gente pode ter um episódio só sobre o mercado varejista, né, de energia. Que a gente usou bastante também no exemplo com a Sara e o Fábio, né? Falando sobre... No episódio 1, a gente deu bastante exemplo de energia. Que, por exemplo, se você não educa bem o seu processo, você tem o caso, tem até clientes fechando com 3 empresas. Sim. Porque eles nem entenderam o que você tá vendendo, assim. Sim, então... Ele tá assinando uma proposta sem entender que assinou uma proposta. Exato, e pra você ter uma ideia, né, desconstruindo tudo que a gente falou até agora sobre o ChatGPT, eu tive que contratar um redator especialista em energia, um jornalista de energia, para poder construir conteúdos complexos e revisar tudo. Assim, hoje em dia, a gente usa o ChatGPT, como eu falei, mas absolutamente todos, 100% dos conteúdos que saem da Ecom pra fora, seja LinkedIn, Instagram,
YouTube, seja um roteiro de vídeo, seja um e-mail marketing, um e-book, qualquer coisa, ela ou é escrita ou é pelo menos revisada por um jornalista técnico de energia. Então, assim, quando a gente está falando de B2B e vendas complexas, quando a gente está falando de um setor de alta complexidade, né, como algumas esferas de SaaS, por exemplo, tem alguns SaaS que são hipercomplexos, né, assim como é o nosso caso no setor de energia. A gente ainda precisa do técnico, então o ChatGPT ajuda, mas ele não resolve. Mas a inteligência artificial, por outro lado, ela auxilia muitos processos que eram morosos, que eram complicados, né? Principalmente para quem é gestor, né? Acho que quem é gestor de marketing hoje sabe a complexidade que é. Eu hoje sou gestora de comunicação, de marketing e de pré-vendas. Eu tenho uma equipe, eu tenho 3 agências, eu tenho muitas coisas que estão no meu universo. Por isso que eu uso Notion. Eu, Júlia, como gestora, uso Notion. Tá. Mas eu acho que a inteligência artificial tem me ajudado muito a diminuir o meu tempo operacional e poder focar o meu tempo no estratégico, porque é isso que meu time e os meus gestores esperam de mim, né? Um direcionamento estratégico. Então, por exemplo, eu consigo diminuir o meu tempo de análise de dados, porque eu estou usando uma AI para me dizer qual é a origem principal dos meus leads que fecharam o contrato. Eu estou usando uma AI para me dizer qual é o perfil dos clientes que mais estão fechando o contrato com a gente, qual é o perfil dos parceiros que mais estão vendendo com a gente. Então, quando você usa a AI nesse lugar, ela tá, para mim, sendo o que ela deveria ser, ou se propõe a ser. Diminuir o seu tempo operacional para você poder focar o seu tempo no que é estratégico. Análise de dados, putz, óbvio que depois eu sempre vou lá checar, vejo se não tem alguma coisa que comeu bola, mas ali você tá usando ela realmente num lugar efetivo. Quais são as ferramentas que você já toca, assim, além do clássico ChatGPT? Quais mais? Você falou do Monday. A gente usa dentro do Monday, a gente usa dentro do HubSpot a ferramenta nativa. A gente tem... Eu uso a Roll, né, obviamente. A gente tem uma outra ferramenta, que agora eu não vou lembrar o nome, mas que é a de análise de Datlo, que é de análise de dados. E a gente também usa, né, o Pipedrive, etc. Todos eles têm os seus features de inteligência artificial. Eu uso o Notion, ele me ajuda bastante. Ele me ajuda, por exemplo, a dizer... baseado nas tarefas que você colocou aqui, ou em todo esse processo que está rolando, eu priorizaria isso e isso, ou eu atacaria isso dessa forma, eu teria um prazo X para a entrega daquilo. Então, ele também me ajuda a organizar o meu dia a dia, assim. E tem uma ferramenta também que eu uso bastante, que chama Merlin, que é um formato do Notion, né? E ele te ajuda a criar trilhas de conversação. Então, tipo, eu fico fazendo... Por exemplo, tô com um parceiro, preciso criar um conteúdo para parceiro. Ele me ajuda a dizer, tipo, o parceiro vai responder isso, você responde aquilo. Então, ele te ajuda a gerar a árvore de decisão, né, pra esse projeto. E ele também te ajuda a gerar, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa. Ele me ajuda a fazer uma pesquisa, mas é como se a pessoa estivesse conversando com alguém no WhatsApp. Não é aquela formulário, pergunta e resposta. É muito mais fluido. Então, o engajamento dos meus parceiros, por exemplo, em pesquisa, com cliente eu não testei ainda, mas com os parceiros melhorou quando eu usei esse formato de pesquisa, que é tipo uma conversa, uma trilha de conversa. Então, a inteligência artificial, ela tem essas vantagens, né? Tipo, numa pesquisa, você seta a pergunta e a pessoa vai responder, acabou. Num Merlin da vida, a pessoa responde uma coisa, a inteligência artificial vai dar a próxima pergunta baseada no que ela tá respondendo, né? Então, isso é muito inteligente. Acho que o generativo, quando você coloca ele nesse lugar de ser preditivo de uma forma estratégica, putz, aí eu acho que a gente usa ela de uma forma muito, muito potente. O que eu tenho visto, e a minha preocupação é sobre o DALL-E do próprio OpenAI, do ChatGPT, com a Sora também, que é o de imagem deles. Tem um recente agora também de música, e o que eu vejo são apropriações, às vezes, ou você tem um resumo da sua empresa, mas feito de uma maneira meio dura. Sim. Que ainda eu acho que não é Sem poesia. Que a gente sabe que em algum momento, a minha sensação é que a gente vai começar a ter a mesma
a gente, quando tá navegando na internet, você vê muitos pop-ups, né? Muitos banners. Sua visão acabou criando uma separação. Sim. Tipo, você não enxerga mais aquilo, você não quer ver. Do que é relevante do que você não quer ver. Você desliga daquilo. Então, eu acho que pode acontecer a mesma coisa se a gente tiver totalmente povoado por produções de robô. Da mesma forma que a gente já começa a fazer pesquisas, já também tem algumas matérias explicando que as pessoas estão fazendo pesquisa, colocando até 2023, que é quando a gente tinha uma menor incidência, ou não tinha, de conteúdos produzidos pela essa forma generativa. Então é interessante essa tendência também, que a gente vai ter uma internet antes e uma internet depois. E se haverá o conceito de internet, o que vai sobrar, sabe? Sim. Porque vão ser tudo escrito de forma artificial. E como a gente vai se comportar em relação a isso. São curiosidades e que eu acho que a gente só vai descobrir realmente fazendo. Sem dúvida. E eu acho que quando a gente tá falando de empresa, né? A gente tá aqui falando de marketing B2B, então marketing feito de uma empresa para outras empresas, né? Quando você tem clientes nesse formato. A gente tem que se preocupar muito com a veracidade da informação que a gente tá passando, né? Imagina que eu toda semana faço um roteiro de um vídeo, que é um resumo quinzenal de notícias, né? O que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no setor específico X, o que está acontecendo no setor de energia, o que está acontecendo com o câmbio, com o clima. Imagina se eu designo isso 100% para o ChatGPT, sem um olhar humano, e ele me traz informações totalmente equivocadas. Porque é isso, o machine learning também está evoluindo, né? A ferramenta não é 100% crítica. E eu acho que a gente tem que se preocupar muito com isso em relação à reputação das empresas. O quanto você, como empresa, está disposto a arriscar, né? Outro dia eu estava vendo um caso nos Estados Unidos de uma empresa que começou a fazer vídeos com pessoas da empresa, como a gente faz, todo mundo faz hoje em dia, né? Coloca os seus colaboradores para gravar vídeos. E aí, o que eles fizeram? Gravaram modelos, né? Então, cada pessoa da empresa gravou um primeiro modelo. E qualquer conteúdo novo era feito em cima daquele mesmo modelo. Mas aí a inteligência artificial regrava a leitura, o tom de voz muda um pouco. Literalmente, não o estilo, o tom de voz, a voz, literalmente, muda um pouco, porque não é a voz da pessoa. Ela tenta puxar a voz da pessoa, mas não é perfeita. E assim, o quanto para alguém que está consumindo daquela empresa, isso não me parece um pouco a gente vai para discussões, estranho, né? Discussões mais profundas que a gente vai acabar tendo nesses limites, né? Onde vai esbarrando em limites. E eu acho que no fim, daqui a um tempo, isso vai ser uma decisão. Vai ter empresa que vai adotar, mas aí, como a gente estava falando de notícia, também vai ter que sinalizar, né? As redes sociais hoje já pedem para que as pessoas sinalizem as imagens. Sim. Né? Até a própria questão de temas sensíveis que aparecem na imprensa, né? Que a gente acaba sendo impactado por imagens. Num primeiro momento, você como humano tem uma dúvida se aquilo é real ou se é feito artificialmente. Então, as redes tiveram que colocar uma sinalização. Assim como na era dos influenciadores veio a sinalização da publi. Isso aqui é um publi editorial. Hoje em dia, as pessoas são obrigadas a sinalizar. Assim como hoje em dia, a gente é obrigado a sinalizar o que é feito por inteligência artificial em termos de imagem. Mas a gente ainda não é em termos de texto. A gente vai entrar numa seara bem importante também, bem sensível ao megawatt, que é fake news. Porque é um prato cheio para fake news e a gente não saber mais o que é fato, né? Sim. O que é, de fato, validado por humanos. Sim, sem dúvida. Então, também os meus pontos também de atenção, de ver como a gente vai se comportar frente a isso, né? Sem mini dúvida. caos que vai ser instaurado, mas as ferramentas também, a tecnologia também ajudam colocando essas sinalizações. Sem dúvida. Eu acho que, por exemplo, veículos de notícia, no caso de vocês, cada vez mais importante sinalizar o jornalista que criou aquele conteúdo, né? Tem uma pessoa humana, né, fazendo toda a apuração desse conteúdo. Quem tá mais exposto no primeiro momento são os clickbaits, né? Que é o que a gente fala de textos meio só pra clicar e ter audiência. Esses vão ficar mais fadados ao ostracismo, né? Vão ficar mais ignorados. De onde eu tirei fadados ao ostracismo? Não sei. Minha memória está interessante, está seletiva essa semana. E eu queria entrar num ponto específico aqui de energia até, consumo de energia. Sim, sem dúvida. Que a gente tem visto como há uma necessidade maior de processadores. Dois aspectos também que eu estava pesquisando. Um que vão fazer, por enquanto é marketing do marketing, né? Mas falando que a gente vamos ser sugestionados daqui para frente a trocar aparelhos e computadores por chips mais potentes para fazer, na hora de fazer o uso da inteligência artificial, a máquina responder melhor.
o quão isso Nossa, isso eu confesso que é novidade pra mim. Vou dar um exemplo, 2 exemplos. A Microsoft lançou agora laptops recentes com chips já mais avançados para responder melhor o Copilot, que é a IA deles. E a Apple, quando lançou a parceria com a OpenAI pro ChatGPT, ela chamou atenção que só ia fazer nas máquinas mais recentes no último iPad. Sim. Por causa do chip i7 que eles colocaram. i7? Não sei qual é o nome do chip, inventei aqui. Mas é o chip mais recente também, pra ele responder melhor. Falam que isso, assim, é um pouco assim, quanto será que... É tipo internet 5G. Assim, então um pouco Dizem assim... que vai ser muito melhor, mas até agora... isso, assim, tem a verdade por trás dos fatos, mas o quanto realmente é necessário, ou quando é uma ótima sugestão pra todo mundo sair trocando de máquina e hardware, né? Sim. Então, acho que isso é um ponto. E o segundo é também que, ao longo do tempo, vai ter uma maior eficiência das empresas que rodam, de fato, os modelos de inteligência artificial para uso da energia. Mas, por enquanto, está sendo um grande uso. Toda vez que você pede alguma coisa no seu celular para OpenAI ou para o Gemini, do Gemini, o Gemini do Google e variações, você também tá dando um pico de energia nesse processo. Eu até estava puxando aqui num conteúdo que eu compartilhei recentemente no LinkedIn, que uma pesquisa no ChatGPT, ela gasta 60 vezes mais energia do que uma busca no Google. Então, assim, só para vocês imaginarem, a gente fala aí que a gente vai ter que produzir 60 vezes mais energia se a gente estiver pesquisando mais no ChatGPT do que no Google. Quer dizer, é um nível de consumo infinitamente maior. Claro que se a gente está criando dispositivos para otimizarem esse uso, talvez esse consumo caia. Talvez seja que nem os equipamentos eletrodomésticos, por exemplo, que em algum momento eles se tornaram mais eficientes e estão consumindo menos energia. Pode ser e espero que isso seja real. Mas eu acho que o que isso quer dizer para o nosso setor especificamente, já que estamos aqui 2 especialistas em energia, é que a gente vai ter que produzir muito mais energia para poder dar conta desse crescimento. E o Brasil, enquanto uma referência em produção de energia renovável e com um grande potencial de escalar isso, e aí é o link que a gente faz, que eu acho incrível, que foi a conclusão que eu cheguei recentemente num evento que eu estava com alguns especialistas em energia e tecnologia, que a gente tem um potencial de ser um país com um grande avanço de inteligência artificial, porque a gente tem uma grande escala e potencial de produzir mais energia renovável, que é o que vai dar conta do aumento de consumo da IA. Por quê? Se alguém estiver se perguntando aí, os data centers existem, né? Todo mundo acha que tudo é nuvem, mas em algum lugar essas nuvens estão hospedadas fisicamente. Muitas delas, também estava vendo, complementando isso, estavam muitas hospedadas na China. E, por exemplo, o pessoal dos Estados Unidos está com uma situação muito sensível, os Estados Unidos e China. Então, alguns servidores estão sendo remontados. Exatamente. Saindo por questões até... territoriais, assim. Tá sendo repensado essa lógica dos servidores, não necessariamente pelo mais barato, mas também pelo uso da energia e também pela essa confiabilidade de ele tem que ser mais estável, né? A entrega da energia. Sim, sem dúvida. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que olhar sempre muito de perto, assim. A inteligência artificial, ela tem que ser usada, mas ela tem que ser bem usada. A gente, obviamente, vai acabar chegando num lugar de usar em excesso e depois tipo dar um passo pra luz. trás. Mas eu acho que a gente vai chegar nesse lugar. Não, a gente vai começar... Eu acho que as próprias ferramentas vão começar a limitar o usuário. Sim, né? sim. Tipo, vão ser cobradas. Ou ser cobrados, ou tipo assim, cada um pode fazer, sei lá, 20 pesquisas por dia. Imagina me diz uma coisa, você já foi impactada por aí? Por anúncios de pessoas falando assim, use a inteligência artificial ou o ChatGPT para ganhar dinheiro? Não. Crie um e-book e venda na Amazon. Não. Eu sou impactada por isso toda hora. Não sei se é porque eu falo muito sobre produção de conteúdo. Vamos ver se depois de hoje, com o celular me ouvindo aqui, eu vou começar a receber. Mas eu recebo muito isso. Então, as pessoas já estão falando isso, assim, como uma fonte de renda. Então, imagina quantas pessoas não estão lá desesperadas, gerando conteúdo para vender. Mas eu tenho uma curiosidade, porque o Brasil é um excelente... Não é um excelente a palavra, mas a gente é 200 milhões de habitantes, temos uma população na classe C e D gigante. E a gente tem uma alta adoção de tecnologia.
Isso. Eu não tenho nenhuma pesquisa, mas é uma curiosidade que eu tenho, assim. Quanto a gente tá. A gente tem o vídeo do Mark, recente. Sobre mandar áudio, né? Que é Exatamente. no WhatsApp, Mark Zuckerberg, que mais manda áudio no mundo. Mas o quanto a gente tá, na nossa população aqui, quanto é factível a adoção, de fato, de um ChatGPT. Porque ele é excelente, realmente, para quem precisa de ajuda. Mas a gente pode ir indo para mais pro final da nossa conversa. Sim. E quais são as dicas de prompt? Porque é isso também. Sim. Eu tenho essa máxima. Usar, né? Não é só usar, é como usar. Eu fiz. Há 1000 anos atrás, eu fiz sistema da informação, que era sobre banco de dados também, era a formação de um banco de dados. Eu estudei administração e escolhi essa matéria na eletiva. E aí eu nunca esqueço a máxima da professora, que é lixo que entra, lixo que sai. Sim. Que em inglês é mais bonito, garbage in, garbage out. Sim. E essa é uma máxima que vale para desenvolvimento, para prompts, para escritas de lógica, mas vale para a vida também. Lógico. E pro ChatGPT Se você colocar um prompt terrível, você vai receber um conteúdo terrível. Terrível. Então, acho que aqui vale algumas dicas, né, pra gente compartilhar como você tem usado também com a equipe. Eu resumi aqui em 3 dicas. O que eu aprendi, óbvio, né, no meu dia a dia como gestora de marketing, como profissional de conteúdo também. Para quem não sabe, eu sou jornalista de formação, então eu ainda amo produzir conteúdo. E também aprendendo no desenvolvimento da própria Raw AI, né? Que é a ferramenta que eu acompanhei o desenvolvimento. Acho que a primeira dica pode parecer óbvia, mas ela não é. Então, prestem bastante atenção. Seja claro e específico. Acho que a gente talvez tenha um pouco essa dificuldade, porque a gente acha que a gente vai jogar lá e ela tem inteligência artificial que vai pensar por nós, mas não é. Né? Então, eu trouxe aqui até um exemplo, tá? De como a gente faz um prompt vago e como que a gente faz um prompt específico. E é claro que eu contei com a ajuda do próprio ChatGPT para me ajudar a ilustrar esses 3 conselhos que eu ia trazer aqui. Um exemplo vago. Você coloca lá no ChatGPT, escreva um roteiro de vendas. Vago. Concorda? Você tá dizendo o que ele tem que fazer, mas tá vago. E aí, como que é a versão ideal desse prompt? Crie um roteiro de vendas para um software de automação de marketing destinado a pequenas empresas. O roteiro deve incluir uma introdução, apresentação de benefícios, demonstração do produto e fechamento com uma oferta especial. Se puder, inclua o arquivo. Arquivo, quando eles falam, você coloca um anexo ali do que é de fato, se você tem um PPT da oferta do produto, a definição do produto, o que ele é, ou até um link do site da empresa, com todas essas informações. Porque daí ele tem de onde se alimentar. Então, essa é a primeira dica. Segunda dica, defina o contexto e o objetivo daquele prompt. Ou seja, explica para o ChatGPT, como se você estivesse, de fato, dando uma coordenada para um colaborador seu. O que você quer dele e por que você quer aquilo. E aí eu vou para o exemplo. Estamos lançando uma nova campanha de e-mail marketing para promover nosso software de CRM para pequenas e médias empresas. O nosso objetivo é criar uma sequência de 3 e-mails que apresentem os benefícios do nosso software, incluam um estudo de caso de sucesso e ofereçam um desconto exclusivo para novos clientes. Então, você vê que aqui, você está falando com o ChatGPT como se você estivesse, de fato, falando com um colaborador da sua empresa. Você está dando um direcionamento que tem que ser claro. Se você estivesse falando para um analista de marketing, faz esse e-mail marketing para mim, você estaria dando todos esses detalhes para eles. Então, é a mesma coisa. E o terceiro inclua estrutura e formato. Isso é uma coisa que eu acredito que a maioria das pessoas esquece. Indique a estrutura e o formato que você deseja que a resposta venha. Isso vai ajudar a garantir que o conteúdo gerado seja utilizável exatamente na plataforma que você quer. Porque se você pedir para ele te gerar só um conteúdo e que é um e-mail e ele te mandar um formato de roteiro de vídeo, não vai fazer sentido, certo? E aí, como exemplo, você pode citar algo assim. Escreva um roteiro de atendimento ao cliente para resolver uma reclamação sobre uma entrega. O roteiro deve incluir saudação, pedido de desculpas, verificação, solução, proposta e fechamento. E uma dica bônus, você pode até pedir antes para o próprio ChatGPT te dizer qual é a melhor estrutura. E aí você usa a estrutura que ele te propôs para pedir o roteiro completo. E acho que uma última coisa que a gente já falou, mas que eu acho que vale a pena reforçar, é cuidado com o uso do ChatGPT na produção de conteúdo pessoal e autoral, principalmente no LinkedIn, que é o nosso canal profissional.
A gente falou isso por alto, né? E nós duas já tivemos essa conversa antes. Mas eu gosto muito de entrar no LinkedIn e ver o que as pessoas estão postando, publicando e trocando. E eu gosto quando a pessoa é honesta. Usei, né, conteúdo gerado em partes, com auxílio da inteligência artificial. Mas, no geral, a gente precisa ainda de conteúdo pessoal. A gente precisa do olhar e da visão e da colaboração das pessoas. Então, use com parcimônia. Porque dá pra sentir, né? Quando ele tá meio... Ele fica meio duro, na verdade. A gente trabalha... Fica frio, né? A gente que trabalha com muita escrita aqui. Na verdade, a gente vive da escrita aqui, né? Mas gosta de contar histórias e conteúdo. Então, a gente tem essa visão bem crítica, assim, sobre isso. E eu, particularmente, também gosto muito quando o seu trabalho no marketing envolve, por exemplo, se for uma multinacional, tiver uma relação com o pessoal de fora, a tradução dela para o inglês está muito boa. Tá. Não quer dizer que isso também esteja perfeita. Só que eu acho que ela deu um upgrade, assim, no Google Translator. Deu, assim, uma maravilha. E é muito legal, porque você pode também usar o prompt a seu favor, ou seja, traduza isso para o inglês usando uma linguagem profissional. Isso, que era o Grammarly, que você tinha que pagar antes e fazer um ajuste, e era meia boca ainda. Então, ele deu um upgrade, assim, vou dar um exemplo, às vezes eu quero ler uma matéria do New York Times e tô com preguiça, porque eles escrevem de um jeito muito bonito. E aí, o parágrafo é invertido, é uma maneira de escrever... Uma estrutura lindíssima, mas assim, dá trabalho, às vezes você tá com pressa e quer ver uma matéria. Então, às vezes eu pego um trechinho, eu quero entender melhor, eu dou uma traduzida rápida lá, é bem boa. Perfeito. Não gosto da ideia, porque eu deixo de treinar inglês fazendo isso, mas é bom pra quando você tá com pressa e resumir. Com certeza, e é isso que a gente falou mais cedo, né? O ChatGPT nesse lugar de te auxiliar a digerir as informações mais rápido, ele é perfeito. Eu adoro também quando você tem a sua estrutura, a sua autenticidade, a maneira de escrever, por exemplo, pode ser pra LinkedIn, e você pede pra ele dar uma resumida pra você. Sim. Tipo, olha, eu escrevi isso aqui, me deixa mais sucinto, me deixa mais... com exato. Eu preciso de 3 parágrafos, ele também é muito bom pra fazer isso. Eu tenho feito bastante uso dessa forma. É isso. Usem, porém, não deixem de colocar a voz, a opinião de vocês ali, porque faz diferença. E acho que é interessante porque a gente tá numa idade de carreira que a gente pegou de tudo, né? Sim. Nossa, que loucura. A gente lembra da internet de escada. De escada, de pré-WhatsApp, porque hoje, nessa relação toda também de marketing B2B para vendas complexas, a gente tem uma passagem muito forte de e-mail para WhatsApp, né? Sim. Que é uma outra configuração de conversa. A gente está transformando a maneira de acessar as pessoas. Sem dúvida. E acho que isso resume o que eu falei no começo da conversa, né? Por isso que é tão importante para gestores de marketing e vendas, né? Porque a gente também está falando disso. Estarem tão à frente dessas tecnologias. Porque a forma como o consumidor está consumindo informação, ela está evoluindo. E a gente tem que evoluir junto. Senão a gente não vai estar no canal certo e falando com a linguagem certa, com o consumidor certo, para poder convencer ele a consumir nosso produto ou serviço. Sim, e aí a gente vai ter isso porque a gente falou um monte de empresas aqui, a gente nem citou que a Meta está começando a entrar ela já tem todo um projeto de IA para imagina a quantidade de dados que a Meta não tem para rodar a própria máquina dela. Inclusive em anúncios, né? Ela tem agora o Hacker Ads. Ela começou a lançar agora, que é uma tecnologia preditiva que ela ajuda você a encontrar o seu público mais do que o que você consegue, né? Então, não precisa me dizer exatamente quem é seu público. Me dá uma noção por alto que eu vou usar a minha inteligência aqui. Porque ela vai ganhar mais dinheiro com a entrega que você colocando. Aí sim, ela sabe paga. Ela entrega melhor. Vamos ver se entrega melhor, né? Porque hoje ainda você tá brava com eles, hoje né? eu não tô feliz. Especificamente hoje, você tá lidando lá com uma situação específica. Polêmicas do Meta. Mas acho que todo gestor de marketing passa por isso. Que aí pode ser um outro episódio, né? Episódio. Dores do marketing. Nossa, gente, acho que dá pra fazer um episódio só sobre dores de barriga que um gestor de marketing enfrenta no dia a dia. E eu acho que o melhor resume também, tem um meme que já rodou alguns reels ou TikTok da vida, que é a ideia o marketing pode fazer tudo, né? Então é só assim, roda tal campanha pra mim, muda tal coisa. Sim. São pequenas frases que é só isso, mas é Só isso. Só isso, né? Ninguém sabe o que tá por trás. Então faz o roteiro disso, revisa tal coisa. São muitas atividades, né? Paralelas. Mas acho que é isso, o ChatGPT tá aí para ajudar, a inteligência artificial tá aí para ajudar justamente a gente a economizar tempo para poder fazer tudo que o povo lá de cima quer, né? Então... A minha sensação é que a gente tá... de novo, brinquei que a gente viveu muitas coisas, mas, por exemplo, se a gente pega
eu ainda estava na escola, mas quando vivi a transformação da internet, né? O começo do uso dos dados, de 90 até 2000 e pouco, até a bolha da internet. Eu sinto que a gente vai viver uma nova fase dessa, assim, de muitas empresas pipocando. Nem tudo que a IA brilha, tomar cuidado com isso mesmo. E ao mesmo tempo usar para poder criticar. Sem dúvida. Eu sou super a favor. Eu sempre falo para meu time, para todo mundo que trabalha comigo, gente, o essencial é testar. Tenta. Às vezes parece um bicho de 7 cabeças, mas tenta, começa. Uma dica que eu sempre dou, faça reunião com vários fornecedores, sabe? Porque você vai pegando inputs importantes ali, né? Então, como eu falo, tem várias pessoas me oferecendo software de AI para analytics, para vendas, etc. Faz a reunião. Ouve o que as pessoas têm para dizer. É uma boa forma de aprender. E só não enrola demais o fornecedor, tá? Seja claro. Diga sim e não seja pro fornecedor. Claro quando você, de fato, não estiver ainda disposta a adotar a tecnologia. Não, ia comentar, e acho que esse episódio, se for rodado daqui 6 meses, já tem um universo de novidades aí. Sem dúvida. E a gente nem citou também que a IA pode entrar em reuniões online também e fazer só essa grande, um grande secretariado da sua vida também, só de captura de dados, né? Eu esqueci de comentar isso, mas também é uma coisa que eu poderia ter comentado no momento que eu falei quais eram as ferramentas que a gente estava usando. A gente usa Fireflies, que ele entra automaticamente em todos os meus calls. E, sem dúvida, isso também tem sido um belo acessório para mim, porque ele tem uma coisa dentro dele que chama Ask Fred, que ele te diz de tudo que foi conversado, o que foi direcionado para você. Então, o que eu, Júlia, tenho que fazer... Ask Fred. Fred, é tipo Fred mesmo. Fred do nome. Tá. Ele tem um nomezinho dentro do software lá, Fireflies, tem esse botão que chama Ask Fred. E aí ele te fala, tipo, de acordo com a reunião... o João disse que a Maria tem que fazer tais tarefas, ou o seu nome foi citado nesse tópico, então você tem que fazer isso. Ele te mostra quais são as ações que você tem que tomar de acordo com aquela conversa. Resume também. E a gente também está usando para conseguir, né, compilar as informações de reuniões para que as pessoas consigam consumir de forma síncrona. Tipo, alguém não pôde entrar naquela reunião, eu consigo pegar isso, resumir a reunião e mandar, esse é o resumo da reunião que você não participou. Isso é muito legal também. Sim. Então, de novo, a gente tem otimizações aí na nossa vida. Ou coisas que a gente complicou e vai descomplicar. Exatamente. Obrigada. Eu acho que diferente dos outros episódios, que tinha um e-book só de nomenclaturas do marketing específico, do B2B, esse é um de vários links e sites, né? Perfeito. A gente citou várias ferramentas, então vai estar no descritivo aqui também. Exato. Vamos deixar aqui na descrição as ferramentas principais que a gente citou. E se tiver algum termo mais complexo, a gente coloca aí também. E como as pessoas podem te achar de forma humana? Olha, me achem no LinkedIn. Eu sou bem humana lá, tá? Sou eu mesma. Como eu falei no começo da conversa aqui, eu respondo todas as mensagens que eu recebo. Tanto por inbox, quanto comentários dos meus posts. Tô sempre lá. E é a ferramenta que eu mais uso para trocar. Hoje em dia, eu uso muito mais o LinkedIn do que o Instagram, por exemplo. Eu ando... precisando um pouco de concentração com tanta informação. Eu ando bem concentrada também, com bastante acesso no LinkedIn. No Instagram, se falarem comigo no inbox, também respondo. O Instagram eu confesso que eu só não costumo usar muito, porque durante a semana, isso é uma dica de produtividade. De segunda a sexta, eu deleto o meu Instagram pessoal. Eu não cheguei lá, o meu pessoal eu só uso no fim de semana. Durante a semana, eu só olho da Icon. Que é muita... já tem... Exatamente, eu ando muito focada na conta da Megawatt. Então. Tem muita coisa pra dar conta. É isso. Pra mim, foi bom, do ponto de vista de produtividade. É bom. Bom, aproveitem também, deixem aqui nos comentários quais são as ferramentas de AI que vocês estão adotando aí no time de marketing de vocês. E qualquer dúvida, sugestão que vocês quiserem trocar, também deixa aqui nos comentários. É importante saber, né? Vocês também... A gente tá vivendo tudo isso, todo mundo junto, então compartilhe aqui com a gente. E aproveitando já que o YouTube permanece humano por enquanto. Exato. Compartilha esse vídeo, curte, é muito importante para aumentar o alcance dele. E até a próxima.